professor Zenilton, que está aqui com a gente também, registrar a presença dele. Bom dia. Tem mais professores aqui, deixa eu ver. Professor Humberto, bom dia. Bom dia, alunos pessoal. Excelente, gente. Tá gravando? Tá, não tá? Isso, tem que gravar. Pessoal, bom dia a todos, né, que estão presentes aí. Eu já comentei um pouquinho, né, enquanto o pessoal estava chegando, a gente está iniciando esse semestre um novo formato do ICEI Talks, né, uma parceria que a gente vai ter com as disciplinas agora, onde a gente colocou as talks dentro das disciplinas de forma a poder contribuir com as matérias, né, e trazer assuntos mais contextualizados aí para cada disciplina. De uma forma especial, esse está um pouquinho diferente. A gente conseguiu pegar alguns ex-alunos do curso, né, da Ciência da Computação, e conectar com vocês aí, de forma que a gente conseguisse trazer um pouquinho da experiência deles, né, e acabou que a gente conseguiu contactar, eu já vou apresentando a Giovana, o Gabriel Campos, o Gabriel Luciano, o Felipe Megali e o Vinícius, e eles, cada um já está de uma forma diferente aí, né, trabalhando ou mesmo fazendo mestrado. Todos eles já experimentaram já de diversas experiências, né, de diversas áreas aí diferentes até, né, fizeram algumas escolhas interessantes, né, e aí a gente achou que fosse interessante também trazê-los para poder conversar com vocês, né, e compartilhar isso aí. Eu combinei com eles que eles vão contar um pouquinho da história de cada um, né, desses uns 5 minutinhos aí, de forma que eles contextualizem a trajetória deles no curso, né, que também é diferente, né, e depois do curso. E depois a gente abre para perguntas de vocês também, que eu acho que eu já conversei com alguns aí que tem perguntas, né? A gente dá um tempinho para vocês interagirem com eles também. Podemos combinar assim? Ô Felipe, eu acho que também muito agradecer aos 5 aí, né, pela presença, né? A gente sabe o tanto que é bom voltar aí à universidade, né, mesmo de forma remota, né? A gente está aproveitando hoje o dia remoto aí da computação, né? É lógico que é aberto para todos os cursos do Instituto, né? E é um prazer ter alunos aí de todos os cursos, mas manifestar então esse agradecimento aí, né, aos 5 por aceitarem o convite. E aí fica o nosso muito obrigado. Excelente. Bom, eu vou ser cavaleiro e eu vou pedir para a Giovana iniciar nossa talk de hoje. Vou só descompartilhar a tela aqui para dar um destaque na câmera dela, que acho que fica melhor. Acho que foi. E bom dia, então, Giovana. Bom dia a todos, eu sou a Giovana. Eu estudei na PUC mais ou menos entre 2016 até 2020, eu formei na pandemia. Aí depois que eu formei na PUC, eu já iniciei o mestrado na UFMG, também na pandemia, né? E no caso, durante a faculdade, eu procurei fazer o máximo possível de atividades para descobrir o que eu queria, né? E para a área que eu queria. E eu me encontrei muito na iniciação científica na área de ciência de dados. Então, eu fiz a iniciação durante mais ou menos um período e meio, consegui publicar um artigo. E depois entrei para o mestrado também na parte de ciência de dados e mais ligada a dados com sequência no tempo. E eu acho que durante o mestrado, para mim, foi bem importante para a área de dados, porque me ajudou a ter um senso crítico maior. Por exemplo, porque quando você faz pesquisa, você sempre tem que pensar, isso está correto? Esse dado está fazendo sentido? Vou analisar de novo. Então, acaba que isso é muito importante para a área do mercado de ciência de dados. E também tem umas matérias que você aprende, por exemplo, de aprendizado de máquina, de processamento de linguagem no mestrado, que acaba que ajudam muito também. Então, de maneira geral, essa foi minha trajetória e por que eu resolvi fazer mestrado. Opa, então a gente está... eu vou deixar para fazer as perguntas depois, tá, Giovana? E aí a gente passa um pouquinho por cada um compartilha, né, as suas experiências aí. Megali, você pode seguir para a gente? Claro. Bom dia, pessoal.
Agradecer aí o convite do Felipe e do Max para estar aqui. Muito bom. Eu estava falando com o pessoal aí que eu aproveitei muito meu curso, né, de computação. Eu formei em 2019/2, depois de uma trajetória um tanto quanto conturbada, né, na minha carreira acadêmica inteira. Eu vim de outro curso, me encontrei na computação e um pouco diferente da Giovana, eu acho que eu dei muita sorte, né, de ter escolhido esse curso, descobri que a qualidade do curso é muito boa e eu dei sorte também de gostar de tudo que o curso oferece. É claro que, assim como todas as pessoas, né, a gente tem afinidade ou facilidade com determinada matéria ou outra. E no final do meu curso, né, faltando um ano para eu formar, eu comecei um estágio na IBM. Aí eu tive que conciliar, né, trabalhar e fazer o TCC. Mas foi bem para o final do curso que eu decidi o que eu ia fazer, né, de trabalho de conclusão de curso. Fiz com o Felipe, né, foi meu orientador. E depois que eu terminei o curso, eu trabalhei com o Felipe ainda por mais um tempo, a gente conseguiu publicar meu TCC. E aí eu usei isso e também a rede de contatos do Felipe para buscar um mestrado. E eu perguntei ao Felipe se ele conhecia, né, algum professor no exterior com quem eu pudesse entrar em contato, né? E aí eu mandei e-mail para o professor, tal. Cheguei aqui, estou no Canadá hoje, fazendo meu mestrado, e continuo atuando na mesma área do meu TCC, né? Envolve redes veiculares, mobilidade urbana, bem legal, recomendo, inclusive. E estamos trabalhando aí para concluir o mestrado, mais uma publicação. Eu e o meu supervisor aqui, meu orientador, a gente convidou o Felipe também para ser co-orientador. E a importância do mestrado para mim, cara, é que, no meu caso, né, particularmente, eu saí do curso com uma deficiência em inteligência artificial, aí foi mais culpa minha, porque foi ofertado, né? Então, eu usei do mestrado para eu cobrir um pouco dessa deficiência, rever alguns conceitos, inclusive eu tive uma disciplina aqui de redes complexas que eu quis fazer novamente, para refrescar, né, alguns conceitos. E acho que para finalizar, diferente da Giovana também, eu não iniciei o mestrado direto depois que eu terminei a graduação, né? Eu trabalhei por mais um ano e meio na IBM antes de vir para cá. Esse tempo foi um tempo muito bom. Eu descobri com o que eu quero trabalhar se eu voltar para a indústria. E também foi bom para descansar um pouco, né, a cabeça. Terminar o dia de trabalho ali, não ter mais nenhuma preocupação com o trabalho de escola, etc. E aí agora de cabeça fresca eu vim para o mestrado, estou aqui e quero terminar rapidinho, né? Ô, Megali, acabou que eu não conversei com a Giovana sobre isso. Acho que seria legal você contar um pouquinho da sua experiência mesmo profissional. O que você fez na IBM, se você puder falar, no termos de com que você trabalhou, né? Qual foi a área mesmo? Claro. Assim, você foi em redes, banco de dados, e assim, qual tecnologia você usou? Tá. Então, eu entrei na IBM como desenvolvedor full stack. A gente era terceirizado pelo grupo Fiat, então era funcionário IBM trabalhando dentro da Fiat. No primeiro momento eu estava trabalhando com AngularJS, não era nem Angular, era a primeira versão do Angular lá, uma aplicação, um monolito. Enfim, né? E aí eu tive a oportunidade nessa aplicação de eu aplicar conceitos de AETS 2, então não ignorem, porque foi muito útil para mim. Então eu trabalhei como desenvolvedor nessa aplicação, eu conseguia otimizar muito, porque precisava fazer carga de dados em banco a partir de arquivo Excel, uma confusão. E eu consegui otimizar, usando coisas simples, busca binária, ordenação em busca binária. Resolvi meu problema, ó, ficou filé o trabalho. E aí depois, mais para o final do meu estágio, né, início de carteira assinada, eu já estava trabalhando com React, né, para o front-end, React Native para o mobile. A gente tem alguns aplicativos aí para o grupo Fiat. E back-end a gente já estava usando microserviços, Docker, Kubernetes para orquestrar tudo.
Linguagem de programação era C#, né, .NET Core. E essa aplicação para o grupo Fiat ela era destinada ao uso interno, era um meio de comunicação da empresa com os funcionários. O pessoal conseguia solicitar férias, ver informação com relação a salário. Não sei se eles chegaram a implementar, porque quando eu saí não tinha sido feito ainda, mas ajuste de ponto para a empresa. E a gente tinha aí em média, acho que uns 60 mil usuários total. Não sei te falar quantos usuários por mês ou por dia, mas era para uso de todo mundo dentro do grupo Fiat. Então foi uma experiência bem bacana. No final do meu tempo lá na IBM, eu já estava responsável pela aplicação, estava conversando com o pessoal de outros países também do grupo Fiat, que eles queriam usar nossa API para fazer login no sistema deles, resolvendo problema em aplicação de outra gente que tinha implementado, né, pessoal de outras empresas que implementaram, já estava em fase de sustentação. E foi isso. Excelente. Joia, legal. Antes de passar para o próximo, eu vou pedir para a Giovana fazer o mesmo, Giovana. Se você puder comentar um pouquinho com a gente, né, acho que seria interessante, né? Você comentou da sua experiência de pesquisa, contou um pouco sobre a publicação. Se quiser comentar com qual professor e qual especificamente foi o seu assunto de pesquisa, que eu acho que isso é legal para a galera que conhece os professores aqui da PUC, né? Acho que isso é relevante. E hoje no mercado, né, com o que você está lidando? Tá. Durante a minha iniciação, eu fiz a iniciação com o professor Zarate, e era lá no São Gabriel, então eu tinha que sair da PUC Corel e ir para o São Gabriel, que é onde ficava o laboratório. Só um detalhe, assim, eu gostava muito do clima de laboratório, que era um lugar que dava muito para o pessoal se ajudar. Então, você vinha com uma dúvida, aí o pessoal perguntava mais, você respondia as perguntas, então era muito propício ao aprendizado. Então, eu gostava de fazer esse deslocamento da PUC para o São Gabriel. E lá, a minha pesquisa era para saber se uma pessoa era longeva ou não. Então, tinha uma base de dados que eram entrevistas feitas ao longo dos anos com várias pessoas. Então, a gente pegava esse dado, fazia um tantão de transformação, e no final tinha, por exemplo, tal característica da pessoa com tal característica faz a pessoa ser longeva. Então, no caso, não era só prever se a pessoa ia ser longeva ou não, mas também ter uma certa interpretação do que faz a pessoa ser longeva. Então, foi muito pautado nessa questão da interpretação dos métodos, né? De tentar entender como é que estava funcionando, qual que era a resposta mesmo. Então, essa foi a minha iniciação. No mercado de trabalho, eu trabalhei com diversas coisas, assim. No meu primeiro trabalho, eu trabalhei mais com séries temporais, que são dados que eles têm uma sequência temporal. E eu trabalhei mais com a questão de ver anomalias, por exemplo. Tem um certo padrão, aí quando um ponto sai muito fora da curva. E ele pode sair de diversas maneiras. Então, mexi com isso. E um pouco também com coisas mais não supervisionadas, que não tem uma resposta certa. Aí depois eu mexi também. Aí agora eu estou mais na parte de texto, de analisar, por exemplo, texto de feedback, ver o que o pessoal está falando, para trazer alguma análise que vá agregar em algum plano de ação. Então, estou mais nessa parte de texto agora. Em qual E empresa acho você que em está? geral foi isso. E agora, oi? Em qual empresa você está hoje? E agora eu estou na ArcelorMittal. Perfeito, Giovana. Obrigado, Giovana. Gabriel Oliveira. Sim. Bem, eu sou Gabriel Campos, né? A galera geralmente me chama de Campos aí, ou até de G1, porque tá separado em dois Gabriéis. Eu fiz a graduação na
PUC Minas também, junto aí com todo mundo. E formei no segundo período de 2019, juntamente com o Gabriel Luciano. E acho que a Giovana também foi nesse período. E o Megali também, né? Acho que todo mundo formou junto, nós 4. E assim que eu saí, eu fiz a graduação e o TCC com o Felipe, né? Na área de redes veiculares também, em grafos. E logo depois que a gente acabou o TCC, ele conseguiu me linkar junto com um professor da Unicamp. E eu passei para fazer o mestrado lá e fui me juntar ao professor Leandro, que é o coordenador lá da computação da Unicamp. Ele é também um dos grandes heads aí na área de computação urbana, que era uma área que eu estava trabalhando bastante em cima no meu TCC. E eu fui para lá e já completei 2 anos já no mestrado, já tenho 2 publicações, já tem e 2 artigos publicados, já estou com o terceiro para poder apresentar no final desse mês. A área que eu estou trabalhando lá é em agora é computação urbana utilizando ciência de dados e é na área de predição de poluentes atmosféricos. Então, eu estou tentando analisar padrões comportamentais de poluição atmosférica para tentar predizer qual que vai ser tipo, vamos supor que você tem poluentes na atmosfera. Então, cada poluente te dá algum efeito maléfico na sua saúde. E nem todas as cidades conseguem avaliar todos esses poluentes atmosféricos. E eu estou avaliando o caso onde eu não tenho um desses poluentes atmosféricos. Então, eu estou tentando predizer aquela informação para disponibilizar esse dado, que onde os governos conseguem atuar para disponibilizar esse dado e poder fazer uma informação complementar dessa poluição atmosférica. E é nisso que eu estou trabalhando nesses últimos 2 anos, nesse quesito lá. Tive um artigo publicado pelo I3E, um publicado no COURB, que é do SBRC, e esse que eu estou para apresentar é no UBCON, que é do DCOSS, né? Que é um bem famoso que é nos Estados Unidos. Vai ser no formato online, né? Infelizmente. E nesse último ano também eu entrei na empresa, né? Eu consegui conciliar o mestrado, que eu já estava num período bem mais tranquilo, que eu já não tinha mais as matérias, estava mais só pelas pesquisas e já estava bem adiantado. E eu fui fazendo entrevistas de emprego em alguns locais, primeiro que eu já tinha um contato um pouquinho maior e consegui entrar na Cato. Acho que todo mundo deve conhecer o site de empregos da Cato. E ultimamente eu estou trabalhando lá como cientista de dados. Eu estou avaliando dados de busca. Quando a pessoa faz algum tipo de busca no site da Cato, eles vêm para o nosso banco de dados e eu consigo fazer inferências sobre o que pode ser aprimorado no próprio site da Cato para obter mais gente procurando e tendo match de empregos. Então, assim como a Giovana, eu estou trabalhando nessa parte de ciência de dados, só que eu estou fazendo mais o analytics da parte, né? Eu não estou aplicando muito ali aprendizado de máquina e aprendizado profundo, que é bastante conhecido nessa área. Eu estou mais fazendo análises em cima mesmo dos dados, para processamento, análise e inferência sobre esses dados. E acho que minha trajetória é basicamente isso. Gostei bastante do mestrado, estou gostando bastante também da área empresarial, da área das empresas mesmo. E é bem bacana você conciliar os dois. Você vê que muita coisa que eu peguei lá da minha graduação, eu apliquei no mestrado, estou aplicando também na área, mas a parte ali de inteligência artificial. Tive sorte de uma das matérias que eu fiz, que eram os tópicos, né? Foi também de ciência de dados, então me ajudou bastante, que foi com os Zart também. Me ajudou bastante a ter um overview do que eu precisava quando eu estava fazendo essas análises. E me ajudou bastante também para eu fazer essas análises em si, né? Quando eu pego bastante dados, o que eu posso fazer com esses dados, o que eu posso modelar para poder ter uns insights e umas referências melhores, para poder aprimorar cada vez mais os meus projetos, meus trabalhos. Perfeito, Gabriel. Eu vou passar para o G2 agora, tá? G2. Perfeito. Então, só aproveitar o gancho aqui, né? Eu sou o Gabriel Luciano, ou G2, como o pessoal comenta aí, ou G1, depende de qual professor está comentando sobre. Me formei na turma com o pessoal aqui de 2016 a 2019, né? E dos meus primeiros objetivos que eu posso marcar, assim, durante a graduação foi: eu quero experimentar um pouquinho de tudo dessa área. Então, eu tive a oportunidade para trabalhar no setor de suporte, depois fazer pesquisa com o professor Henrique Freitas, no setor de indústrias inteligentes. Depois explorei um pouquinho mais. Após essa pesquisa, tive um convite de uma empresa chamada Maxtrack,
onde eu tive a oportunidade de trabalhar com dispositivos embarcados, então me aprofundar um pouquinho mais na parte de hardware e firmware, onde eu comecei a ter um pouquinho mais de paixão por essa área, né, por essas tecnologias que cada vez mais são mais importantes. E aprofundando um pouco mais essa experiência, eu falei assim, poxa, já experimentei um pouquinho disso, gostei, mas o que me falta ainda para experimentar? E aí foi onde tomei a decisão da minha vida, que eu acho que foi a coisa mais louca, né? E quando eu estava prestes a me formar, no meu último período da faculdade, eu decidi trocar tudo para experimentar a parte de desenvolvimento do Stack. Na época eu estava mexendo com React, React Native, com Spring Boot no Java. Então, com esse final dessa trajetória, posso falar, poxa, experimentei de tudo um pouco, quero experimentar, agora eu tenho certeza do que eu posso fazer da minha vida. Então, assim, eu gostei bastante da parte de hardware, né? Então, coisa que chama atenção, então, tenho certeza, né? Então, nesse sentido de experimentar as coisas, foi uma coisa que me deu essa visão do meu situação atual, né? Mas antes disso, eu comecei a fazer pesquisa com o professor Felipe, né? Na parte do meu TCC, na parte de mobilidade urbana, onde eu tive também essa paixão de experimentar não só a inteligência artificial, mas também ministrar e gerenciar toda essa questão de controle de fluxos, né? E também envolvendo outros dispositivos, seja sensores, seja dispositivos embarcados, seja celulares e afins. Então, tudo é um pouco conectado. Então, com esse pensamento, quando eu finalizei a minha graduação, falei, poxa, quero continuar um pouco nisso, né? Então, a princípio, comecei o mestrado na área de redes de computadores, na UFRJ, só que eu não encontrei um professor ou até mesmo orientador que desse suporte para essa área, que eu tinha esse interesse. E aí que me levou a fazer essa troca no segundo semestre de 2020 para a Unicamp, junto ao professor Leandro Vilas, que ele é responsável pelo setor de mobilidade urbana, né? Junto com o Gabriel também, que ele faz comigo lá. Então, onde eu comecei a estender esse conhecimento e procurar ainda mais aperfeiçoar nisso aí. Atualmente, o meu tema de mestrado é aprendizado federado, e ao contrário dessas feras que já passaram por aqui, não tenho publicação ainda, mas estou trabalhando sobre isso. E no meio desse meu projeto, dessa trajetória de meu mestrado, né, muitas coisas foram utilizadas, seja inteligência artificial, seja conhecimentos de AED, seja conhecimentos de sistemas operacionais, que vieram à tona no momento mais decisivo da minha vida. Né? No meio do meu mestrado, um pouquinho antes de apresentar a minha primeira tese, né, a defender a minha ideia de mestrado, eu fui convidado para fazer um processo seletivo de uma empresa onde trabalho hoje, que é a Synopsys, que é a empresa de design de sistemas, que ela faz nada menos que monitorar alguns designs, né, dispositivos de baixo nível, hardwares e componentes, para saber como é que está o funcionamento. E eu tive sucesso no processo seletivo deles, eu consegui ser aprovado, e hoje me mudei aqui para a França para trabalhar para a Synopsys. E no meio desse processo, né, é uma coisa que te deixa muito ansiosa, já que o tema aqui da nossa talk hoje é para falar como é que conciliar essas duas coisas, nada mais do que conciliar trabalho com faculdade e também uma mudança, né, uma nova cultura. Eu posso citar aqui que é possível, assim, foi uma coisa muito louca no começo, porque você tem que fazer essa mudança, né? Olha, meu mestrado está acontecendo, mas trabalho é coisa nova, mas o país e a língua, como é que funciona? Então, quando eu tive a certeza, poxa, eu quero fazer isso, foi onde eu comecei a ver que meu mestrado já estava num ponto seguro para fazer as escolhas. Então, eu já tinha finalizado as minhas matérias, já tinha finalizado a minha primeira defesa, ou seja, ia ficar apenas com a responsabilidade de pesquisas. Eu vou colocar apenas aqui em várias aspas, porque é o maior período que a gente tem, né? Mas são decisões que a gente toma com uma confiança e uma segurança. Então, assim, me mudei para cá. Hoje eu continuo fazendo o meu mestrado de forma remota, né? Conversando com o professor Felipe, que ele é meu orientador, e o professor Leandro, com reuniões periódicas para poder decidir alguns temas que estão faltando, né? E no setor de profissional, que é uma coisa que é muito agravante, posso assim dizer, porque todo dia é coisa nova. E principalmente quando você trata com um cliente internacional. Eu só tenho a lembrar hoje poxa, a aulinha que eu fiz de SEO lá atrás foi muito importante para o desenvolvimento de hoje. Oh, mas aquela aulinha também de redes também foi. Ah, mas aquela compiladores também foi. Inclusive, compiladores foi a mais importante que eu utilizei até agora. Então,
Por incrível que pareça, foi. Então, cada coisa que você vai lidando, que no final, você falou assim, poxa, eu não gostei dessa disciplina, mas ela tá aqui enchendo o saco. Tem que fazer ela. Né? Então, acaba que isso fica nessa trajetória, tipo, te apurrinhando, assim, né? Mas, no final das contas, dá para conciliar, né? Dá para dar um calo, vai dar um calo, provavelmente vai dar um calo, mas vai dar para conciliar, vai dar para fazer e dá para gerenciar isso tudo aí. Eu acho que foi um pouquinho da minha trajetória até agora. Né? Tem muita coisa pela frente ainda, vários planos, né? Artigos para serem publicados, mas até então é isso. Tudo bem que você falou de compiladores, muitos querem te matar, né? Mas assim, não foi uma matéria combinado, querida mas por todos. eu sei disso. Vou passar para o Vinícius então agora. Vinícius, bom dia aí. Bom dia, pessoal. Bom, meu nome é Vinícius Pisco, eu sou graduado pela PUC Minas, segundo semestre de 2003, já faz aí um tempinho, e terminei o mestrado agora no início de 2022. Então, assim, a minha trajetória depois da graduação, eu me mudei para São Paulo e entrei no mercado, né? Então, assim, eu atuei em São Paulo durante 10 anos e a linha, né, de trabalho, a minha linha de atuação sempre foi em sistemas críticos, eu sempre fui uma pessoa com um perfil muito técnico, não é? E até alguns anos atrás, existia uma evolução de carreira natural, que era a pessoa ir para a área de gestão, né? Então, a pessoa ela começava codificando e tal, e chegava num determinado momento ali da vida que ela tinha que realmente optar ali por uma área de gestão, né? E não era uma coisa assim que me chamava muita atenção, né? Que me atraía muito. Então, eu já tinha um perfil muito técnico, continuo com um perfil muito técnico, né? Hoje eu estou como engenheiro sênior da CIT Portugal, então eu moro em Portugal também, então eu realmente eu achava que eu para a área de gestão não era minha praia, que eu não realmente eu acho que eu seria um péssimo gerente de projetos, sabe? Então ali pro mais ou menos meados de 2018, né? Eu parei e comecei a pensar, né? Qual a maneira que eu poderia dar o próximo passo na minha carreira ali, depois de atingir um platô praticamente da área técnica, né, e não conseguir evoluir nesse sentido, e não querer ir também para a área de gestão. Então, uma das opções, né, uma das diretrizes, né, que eu tracei com o objetivo de realmente atuar no mercado externo, seria ingressar no mestrado, né? Então, paralelo a isso, eu também tenho um histórico, né, de cicloativismo na BH em Ciclo, então eu já estava muito conectado com essa parte de mobilidade urbana, né, mobilidade humana. Então, quando eu vi a linha de pesquisa, né, na PUC de mobilidade humana, então eu acho que assim as coisas se encaixaram porque eram duas coisas que eram muito distintas assim na minha vida, né? A área de computação e a questão da mobilidade ativa. Então, eu consegui conectar isso de uma forma, né, a juntar essas duas paixões aí da minha vida, né, de mobilidade e computação, e dar também entrar naquela diretriz, né, de me aprimorar mais para o próprio mercado de trabalho, né? Então, quando você olha, por exemplo, para o mercado externo, a taxa, né, de pessoas que concluem a graduação e que continuam, né, na sua formação do mestrado, do doutoramento, ela é maior do que no Brasil. Então, quando você vai para o mercado externo, por exemplo, você vai estar competindo com pessoas que realmente elas estão mais especializadas, né, digamos assim. Então, foi por esse motivo, né, conectando essas coisas todas que eu entrei no mestrado.
na linha de pesquisa de mobilidade humana, cidades inteligentes. A minha dissertação foi como tema de walkability, fazendo uma leitura ali de dados abertos, que são disponibilizados pelos portais governamentais, né, para poder inferir, medir e analisar a caminhabilidade do espaço urbano. Então, acho que é isso, minha trajetória, contando aí um pouco. Só desmarcar aqui para destacar. Isso. Bom, pessoal, a gente vai abrir para algumas perguntas, né? Se os professores tiverem pergunta, ou quem tiver alguma pergunta, eu vou pedir para levantar a mão pelo próprio Teams, né? E se for alguma pergunta direcionada a algum aluno de forma específica, ou então, no geral, quem pode responder sobre aquele assunto. E aí, fiquem à vontade para poder perguntar. Marcos, você tem alguma pergunta? Ô, Felipe, eu acho que primeiro é dar parabéns aí, né? Assim, é muito bom ver aí os 5, né? Enquanto ex-alunos aí, né? Em especial ex-alunos da computação, né? E primeiro é colocar esse orgulho aí, né? De ver, é muito engraçado, né? Em especial os dois Gabriels, né? Giovana e Megali, que são mais recentes e vocês formaram aí nesse final da pandemia, né? E a pandemia foi muito maluco, porque parece que tem uma transição lambda, né? Então, parece que vocês ainda eram alunos e, assim, piscou aí um pouquinho o olho e já vê que vocês estão, né, extremamente engatilhados aí no mercado, praticamente terminando o mestrado. Então, assim, é muito legal. O que eu queria, né, que vocês só complementassem foi qual a importância do curso de vocês para isso, né, para vocês chegarem aí nesse momento que vocês estão, e o que vocês acham para o cara que quer ir para o mercado? Eu quero ir para o mercado, vale a pena fazer um mestrado? Então é isso que eu queria escutar de vocês. Bem, vou falar um pouquinho então, respondendo, aí a galera pode ir implementando. Sim, falando primeiramente sobre essa questão de ir para o mestrado para depois ir para o sistema empresarial, que foi exatamente como foi o meu caminho, então talvez eu estou um pouquinho mais habilitado em on time para poder falar. Quando eu estava na graduação, pelo menos, uma coisa que me pegou muito, quem falava era a Raquel, que se você já está fazendo 4 anos de computação, para você especializar em 2 anos não é tanto gasto. Você pode engatilhar direto e manter a situação no caminho que você está. E isso me pegou bastante quando eu estava fazendo as matérias com ela, e isso ficou bastante na minha cabeça. Então, assim, quando eu acabei a graduação, eu queria me especializar numa área que eu já gostava, que era a área de ciência de dados, e mexer com dados, algoritmos de inteligência artificial, era uma coisa que me interessava bastante. E foi nisso que eu puxei com o Felipe para poder ir para o mestrado e eu utilizei bastante esses conceitos. Eu aprimorei bastante utilizando Python e R, que melhorei muito esse meu conceito. E quando eu fui fazer os testes nas empresas nesse quesito, eu via que era muito do que eu tinha aprendido fazendo no mestrado. Então eles me pediam para explicar algum algoritmo específico, eu sabia explicar. Eles me pediam ideias de como poder resolver um certo problema, eu sabia explicar também, porque eu já tinha estudado e feito essas pesquisas em artigos, ou até mesmo os cursos por fora no que eu já queria fazer. Então esse tempo do meu mestrado me serviu basicamente para especializar nessa área que eu gostaria de fazer, para poder depois justamente entrar no mercado, que era onde eu queria mais aplicar um pouquinho mais, porque eu não tinha muito desse conhecimento empresarial quando eu estava na graduação. Acho que a galera deve lembrar que minha graduação foi muito acadêmica, eu fiz muitos períodos de monitoria, eu fiz pesquisa científica, eu não fiz exatamente estágio, eu consegui engatilhar tudo em matéria optativa, fornecer mais para o meu conhecimento. Só que também me deu essa brecha de querer conhecer como é que era o sistema empresarial, que foi aí que eu engatilhei no final do meu mestrado. Falando um pouquinho, eu já, por exemplo, na iniciação descobri o que eu queria, eu já procurei um estágio já na área de ciência de dados. Então, sempre fui conciliando essa parte acadêmica e a parte de mercado de trabalho. E eu achei que ter as duas visões foi muito útil para mim, assim.
Porque, por exemplo, acaba que na graduação você tem aquelas aulas, mas não dá para ver tudo, porque é muita coisa. Então, quando você busca uma iniciação, fazer um mestrado depois, você conhece coisas que você não teria oportunidade de conhecer só no ambiente da graduação. Então, isso me ajudou muito. E o bom do mestrado, que eu acho, é que você está constantemente recebendo informação nova, por exemplo, de novas tecnologias, de novos algoritmos de aprendizado de máquina. Então, isso meio que ajuda você a se manter atualizado para o mercado de trabalho. Então, acho que isso me ajudou muito, assim. E a questão do senso crítico também, que eu já falei. Eu queria completar também o seguinte. Acho que a maioria de nós aqui, né, que já entramos no mestrado, a gente entrou no mestrado já sabendo com o que a gente queria mexer, né, com o que a gente queria trabalhar. E apesar da gente ter uma experiência mais genérica ao longo dos 4 anos de curso de computação, quando a gente entra no mestrado, a gente já sabe o que a gente quer fazer, a gente já direciona o que a gente quer fazer, e é por isso que vem disso que vem a especialização, né? Você tem um leque de disciplinas para você estudar, que você vai escolher as disciplinas que vão te ajudar a te impulsionar a concluir o seu mestrado e a trabalhar com o que você quer enquanto você estiver fazendo mestrado, depois que você terminar o mestrado. E puxando sardinha, né? Mas a gente tem que puxar sardinha a quem deve. O curso de computação da PUC é muito bom, velho. É sensacional. E, assim, a cobrança que a gente teve no curso foi cansativo, mas foi muito bom porque despertou em mim o que a Giovana falou de senso crítico, de pensar, isso que eu estou fazendo da melhor forma. E igual o Gabriel Campos comentou, quando você estiver numa entrevista de emprego, eles vão te pedir isso, eles vão te perguntar por que desse jeito é melhor, por que do outro jeito é pior, você tem alguma outra sugestão, né? Então, essa especialização que o mestrado traz é muito importante para te alavancar na indústria e também, pontuando, vocês podem concordar ou não, mas tem algumas empresas que elas, principalmente quem trabalha com dados, eles dão preferência para quem tem mestrado ou doutorado ou até um pós-doc, né? Então, ter o título, além de te tornar um profissional mais capacitado, vai te abrir portas em empresas grandes, tipo Google, Apple, etc. Né? Quanto mais experiências a gente tem, quanto mais pessoas a gente conhece, maiores são a maior a quantidade de portas que a gente tem ao nosso alcance para a gente ir lá e abrir. E, assim, quando a gente termina a graduação, a gente nunca para de estudar. Então, por exemplo, você usa esse tempo da graduação para tentar explorar ao máximo o que o curso oferece, o que a PUC oferece, que é muita coisa. Que nem eu falei, deu para eu ver várias áreas, deu para eu me descobrir. Aí, formando, aí você vê o que você quer. E, por exemplo, para a área de ciência de dados, vale muito a pena fazer mestrado. Acho que para umas áreas que têm um conhecimento mais, assim, aprofundado, por exemplo, compiladores, acho que vale a pena também. Aí, em algumas, vale mais a pena uma pós. Aí tem que ver, tem que decidir o que você quer, mas é importante não parar de estudar. Mas alguém quer completar? Eu quero completar assim. O mestrado, dentro da minha atuação profissional, ele me trouxe assim uma visão de pesquisa que eu não tinha, né? Então, hoje eu consigo, dentro da minha área de atuação, embasar melhor as decisões do dia a dia, as decisões técnicas. Então, eu trago dados científicos para a equipe, né? Eu trago pesquisas científicas para a equipe,
Então, isso é uma coisa assim que realmente me colocou num outro nível de soluções mesmo, né? Então, eu acho que, para mim, né, dentro daquele contexto que eu queria dar um passo à frente na carreira, eu acho que foi muito importante. Joia. Só Acho vou colocar. Opa, Só aproveitando que o Vinícius falou, né? Eu acho que o Vinícius, aí dos 5, ele tem uma situação que ela é diferente, porque o Vinícius ele foi lá no mercado, ficou muito tempo no mercado e voltou para a PUC, né? Para poder fazer um mestrado na PUC. Então, como é que você vê essa questão, Vinícius, de você pegou, foi lá para o mercado, voltou para a universidade, né? Fez o mestrado com o professor Humberto na PUC, né? Como é que foi essa volta aí para a PUC, muito mais maduro, muito mais, né? Como é que você vê isso? Bom, assim, eu acho que o mercado ele estava num ponto diferente, né? Lá em 2003, em 2004, eu acho que ele foi se aquecendo muito, né? Durante esse período. Então, assim, eu acho que naquela época, naquele momento, talvez para mim não tivesse sido interessante, sabe? Mas eu acho que as coisas foram se globalizando mais. Eu acho que mais pessoas foram para o mercado de trabalho. Eu acho que mais empresas vieram para o mercado de trabalho. Eu acho que a dependência de tecnologia que a gente tem hoje, a gente não tinha em 2003, 2004. A gente não tinha essa conectividade que a gente tem hoje, essa demanda, né, que a gente tem hoje. Então, assim, voltar para a PUC depois de muito tempo foi um bocado nostálgico até, né, de voltar para a sala de aula depois de muito tempo. Era até um fato curioso que a minha carteirinha de identificação do mestrado, ela tem uma foto minha da graduação. Então, você imagina o choque, né? 15 anos depois está ali a foto ainda da graduação, mas foi bem bacana. Eu encontrei também, né, vários professores queridos que fizeram parte ali da minha trajetória de graduação também, e foi uma experiência assim bem legal voltar, rever algumas coisas também, né, alguns conceitos que acabam sendo esquecidos no dia a dia, né, e que são muito importantes da área de programação, de grafos, né, de outras linhas de pesquisa também. Então foi bem legal, uma experiência bem bacana. excelente. A gente tem algumas perguntas pelo chat, né? Que acho que são perguntas interessantes, e tem o professor Silvio. Eu vou só direcionar algumas perguntas que o pessoal fez no chat aqui, tá? Aí eu vou passar para o Silvio também a palavra. A Eleni perguntou, e acho que aí quem se sentir vontade de responder, né? Acho que vai ser interessante aí, que eu acho que tem quem teve mais que balancear isso aí, né? Um pouco sobre como é que vocês fizeram para equilibrar, né? Acho que mercado com academia, nesse caso, né? Que é desenvolver a tese, fazer pesquisa, assistir às aulas, né? Ah, e o serviço de vocês e a vida pessoal, que ela também tem que existir, né? E acho que, assim, talvez pudesse enfatizar que para muitos aí isso aconteceu, acaba que nós, mais na pandemia, né? O momento que vocês fizeram alguma dessas atividades, que talvez, né? O fato de estar remoto pode ter cooperado um pouco para poder fazer esse paralelo aí. Aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Assim, não é fácil conciliar as coisas nem um pouco, mas, por exemplo, é porque o mestrado, ele meio que tem as fases. No início, você faz as matérias, aí tem umas matérias bem difíceis, aí você fica mais por isso, e depois você fica mais na parte da pesquisa. Então, aí no início, mais as matérias, só que aí dá um ano, você já tem que ter mais ou menos o tema, e depois você segue com a pesquisa. E assim, a gente tem muita sorte, porque a área de TI é bem flexível em relação aos horários, a você sair, depois voltar. Então,
Isso é tranquilo, acho que a maioria das empresas é tranquila. Só que acaba que você tem que gastar um pouquinho do seu final de semana. Que eu fazia assim, eu trabalhava, aí chegava na parte da tarde, eu fazia alguma coisa, aí tudo que faltou eu supria no final de semana. Aí eu via assim, nossa, eu tô ficando muito estressada. Aí eu saía de casa, eu ia caminhar um pouquinho, aí voltava, ou combinava com alguma amiga de sair, mas era sempre assim, vendo o seu limite, sabe? Mas acaba que você tem que organizar melhor o seu tempo. Por exemplo, quando você está em casa e está tranquila, aí você faz as coisas, aí você começa a ficar estressada, tenta sair um pouco, tenta conversar com alguém. E foi bem assim que eu fui conciliando. Aí no início, por exemplo, você tem uma reunião com o orientador de 15 em 15 dias. Aí depois, quando é só pesquisa, costuma ser de uma em uma semana. Aí geralmente você tem a reunião, aí eles falam, então os próximos passos são esse, esse, esse. Na próxima semana você leva esses passos. Aí é bom para você manter o ritmo. Que uma coisa que eu achei muito difícil é que no mestrado você está liderando uma pesquisa, digamos assim. Então você tem que ter muita disciplina, que acaba que depende muito de você. Então, ter, por exemplo, as metas bem definidas, ter um horário de trabalho bem definido também, por exemplo, vou ficar desse horário até esse horário, ajudou bastante. Na pandemia, assim, eu não podia sair com o pessoal, né? E eu fazia muita chamada de vídeo, assim, que eu marcava. E acho que é isso. Joia. Eu vou passar para o professor Humberto, tá? E tem uma pergunta para vocês, e depois a gente passa para o Silvio também, que acaba que essa resposta da Giovana contemplou 2 perguntas no chat aqui. E aí, pessoal, bom dia, né? Legal demais ver vocês aí, muito bacana ver essas trajetórias, né? A gente fica aí. E uma coisa que é mais legal ainda falar daqui, né? Que eu estou vendo aqui 7 pessoas que foram meus alunos, inclusive o Max e o Felipe, né? Que também já tem uma jornada aí, legal saber que o Megário está lá fora, né? Tem aí o pessoal todo espalhado aí pelo mundo. Isso é muito bacana para o nosso curso. E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né, com o seguinte sentido, né? Hoje a gente tem percebido, eu também tenho trajetória, eu também sou ex-aluno, né? Não tem aqui, acho que não tem nenhum professor, Teldo, não sei se o Teldo, o Ribas estão aí, o Max, na plateia para me perguntar também, né? Mas eu também formei nesse curso com muito. Tenho uma dedicação muito grande aqui. Também fiz uma trajetória de mercado. Cheguei nesse ponto aí que o Vinícius falou de virar o diretor do DataPUC, atuei lá durante 10 anos. E uma coisa que a gente tem percebido, talvez até a minha atuação hoje na universidade, né? Eu estou no programa de pós-graduação em informática da PUC, né? Um programa também muito forte. A Giovana esteve lá nos corredores, né? A gente encontrava às vezes, o Gabriel também. Né? Eu não lembro do campus lá, mas a gente sempre, nosso programa também aqui tem muitas pesquisas interessantes, e a PUC Minas lançou em 2019 o PUCTEC. Né? Eu tenho uma conexão muito forte, eu que estou coordenando, ajudei toda na concepção, e que uma das coisas, o PUCTEC está dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa de Pós-Graduação, e tem como uma forma fazer a conexão do que a gente desenvolve aí na pesquisa. A Giovana falou de forma brilhante aí que você está puxando, você está colaborando, você está aprendendo no laboratório, você está inovando, né? O Campos falou aí, o G1 falou aí de querer de trazer uma coisa nova, aí o Gabriel sempre com essa... o G2, e sempre eu lembro lá nas aulas de LDDM, fazer uma coisa diferente, né? O Megali também, com a turma dele, que marcou muito, né? E o Vinícius agora também. Como é que vocês enxergam essa conexão da graduação com o mestrado, quem sabe talvez até o doutorado, de desenvolver uma pesquisa e essa pesquisa ir para o mercado? Né? Eu estou vendo que a Giovana e o G1 parece que estão mais ligados com isso agora, né? De isso atuar no mercado, mas também, por que não criar uma startup com isso? Por que não estar atuando em alguma coisa? Vocês veem que isso tem alguma coisa a ver, né? Se está conectado, né? E como é que vocês enxergam esse movimento da pesquisa, né? Que não são todas as universidades que têm. A gente sabe que as universidades têm feito um trabalho muito legal aí
de conexão da pesquisa com a inovação, né, com o desenvolvimento e o fomento de novos negócios. Como é que vocês veem isso? Bom, posso começar citando aqui, né, que esse espírito que você tem de investigar coisas novas, né, é sempre bem visto, não só na academia, mas também no mercado de trabalho. Muitas vezes as empresas têm também um setor, né, que é responsável por pesquisas e outras novas tecnologias, né, dentro da própria empresa. Então, o que isso tem de interessante? Quando você tem uma ideia, né, e você quer, olha, estou começando a explorar uma coisa diferente, o que você acha disso? Né? Obviamente, algumas empresas, não são todas, têm esse espaço para você comentar sobre essa situação, né, sobre essa sua ideia brilhante, mas quando você vê que isso vai começar a engatilhar, vai começar a caminhar um pouco mais, né? Você pensa, poxa, vou começar a investir um pouco nisso. E aí começa a sua ideia de vou começar a procurar locais que eu possa fazer isso acontecer. Né? Então, como o professor já viu, né, durante as minhas aulas eu tinha esse pensamento muito de criar coisas novas, de testar coisas novas. Então, com essa ideia de fazer novas tecnologias, né, ou até mesmo novos experimentos, que as empresas também te buscam. Né? A minha empresa atual hoje, ela tem muito disso de qual é o seu talento, o que você tem para apresentar de novo para a gente. Né? E, como eu falei, não só empresas, mas também as academias, quando você apresenta essa ideia, você tem uma oportunidade de, poxa, se é uma ideia legal, fazer acontecer. E mesmo se não for uma ideia muito legal, o que eu posso melhorar nela para fazer acontecer? Né? Então, ao menos a menor das ideias que você tenha, né, que você queira, que você acredite nela, né, leva ela para frente, apresente e vamos ver o que pode melhorar para fazer acontecer. Então, acho que essa é a minha concepção nisso aí. Eu posso complementar um pouquinho que na empresa que eu tô lá na Cato, a gente segue o calendário australiano, então tá acabando o ano nesse período. E você consegue ver que eles criaram uma semana simplesmente para inovação. Todo mundo pode submeter uma proposta nova para ser explorada. Então você vê lá que tem vários casos de gente utilizando GNNs, GANs, que são temas muito atuais no quesito de educação hoje em dia. São pesquisas muito novas, trazendo ideias bem recentes para você tentar aplicar no seu conteúdo da empresa para ver se consegue ter resultados melhores. Então, tem empresas que fornecem essa semana para poder fazer esse tipo de inovação. E isso ajuda muito. Então, você vai ter pesquisa, você vai ver várias gente estudando coisas novas, você pode tentar ajudar, tentar conhecer mais sistemas. E isso é bem eficiente e ajuda bastante na questão do crescimento da empresa para produzir resultados melhores também. Se eu puder complementar um pouquinho, o que o Gabriel Luciano falou foi bem interessante da gente explorar um pouco do que um pouco do nosso diferencial, né? E às vezes é até mesmo um problema que eu estou passando. Não é problema sério, não. Um problema clássico de pesquisa é achar dados, né? Então, para a gente conseguir trabalhar em cima desses dados. E tratando-se de mobilidade urbana, dado questões de privacidade, é algo muito difícil, né, da gente conseguir esses dados. Então, isso a gente acabou vendo que poderia ser uma oportunidade de, às vezes, solucionar o meu problema da pesquisa, né, e aí acaba sendo uma tese, mas que também pode ser bom para o mercado, né? Então, assim, ficar atento às necessidades e aí tendo vivência, lendo artigos e tal, né, explorando o seu mestrado mesmo, você vai identificar pontos, não somente na literatura, mas também no mercado, que estão abertos, são problemas em aberto, né, e que a gente pode vir e solucionar. Então, nesse caso, a gente une o útil ao agradável, né, mata dois coelhos numa cajadada só. E um exemplo disso, eu assisti uma apresentação aqui de um aluno aqui na universidade, que no final da apresentação pediram para a gente não comentar, não levar para fora, porque tem um potencial de comercialização muito alto.
mas envolvia inteligência artificial, aprendizado de máquina, tudo isso que a gente vê frequentemente. Então, foi identificado ali um ponto, né, que estava em aberto, e aí o aluno veio, solucionou, apresentou, super legal, e está engatilhado na universidade, né, para virar uma startup, até mesmo para a faculdade vir por trás com investimento. Então, é saber identificar esses pontos aí e levar para frente. Excelente, Megali, excelente, pessoal. Bom, Silvio, você tem perguntas? Olá, gente. Bom Tudo dia, bem? né? Bom dia. Vocês me escutam bem? Perfeito. Na verdade, eu não tenho pergunta, não. Eu tenho uns comentários, que é muito legal. Assim, ficar perguntando. Todo mundo já perguntou um monte de coisa aí. Eu só quero complementar algumas coisas e talvez só dizer que a gente pode ajudar também nesse processo dentro da própria universidade, né? Foi dito por vários de vocês. Eu fico feliz de saber que tem gente morando fora do Brasil. É muito legal. Isso é muito bacana. E tem muito mais gente morando que a gente não sabe, né? Alguns, eu não sabia que o Pisco estava em Portugal, não, Pisco. Já estou um ano e meio. Legal, eu não sabia disso, não. Mas, enfim, eu acho que são algumas coisas que foram comentadas, eu vou só reforçar. Quando a gente faz a graduação, eu gosto de fazer a seguinte analogia. A graduação, mestrado, doutorado com uma mão. Quando você faz a graduação, você tem a mão inteira. Quando você vai para o mestrado, você começa a especializar no dedo. Você vai para o doutorado, você especializa na unha. Então, aí você começa cada vez mais entrar em um processo de aprofundamento do seu desejo, digamos assim. E a graduação serve justamente para aflorar esses desejos. Então, quando vocês falaram aí de compiladores, o povo odeia compilador, o povo odeia um monte de coisa. O povo odeia redes, engenharia de software, né, Humberto? O povo odeia essas coisas tudo. Brincadeira, né, Humberto? Processamento de imagem, o povo odeia. O povo odeia processamento de imagem, odeia gráficos, odeia um monte de coisa, né? Mas são mal necessários, digamos assim. Quando a gente coloca compilador, eu acho que foi o Gabriel que falou que está usando. Você está estudando a base da computação. Quando você estuda grafos, você está estudando a base da computação. Projeto de algoritmo, você está estudando a base da computação. FTC, a base da computação. A engenharia de software é a base da computação moderna. Você vai para IA, é o que está na moda agora. Redes. Então a gente começa a colocar um monte de coisa. Há alguns anos atrás, o Zenilton está aí, né? Ele vai me xingar, eu vou falar isso. O povo odiava redes neurais. Aí agora está todo mundo querendo trabalhar com essa porcaria. Por quê? Está resolvendo um monte de problema. Está ajudando um monte de problema. Alguns anos atrás, quando você trabalhava com rede neural, você não podia falar muito não, que você era mal visto. Hoje, você é muito bem visto. Claro que eu estou assim, exagerando, tá, gente, nessa fala. Apenas para mostrar que a computação ela é cíclica também. Então, hoje, ciência de dados é o que está na moda. Amanhã pode ser outra coisa. Tá bombando agora o 5G, o 6G, eu acho que já está vindo, né, Felipe? Então, aí começa toda essa discussão de vamos usar o 5G, o 6G para alguma coisa, mas vamos usar o Deep Learning nesse processo. Então, a gente começa a misturar muita coisa. E isso é uma coisa que está ficando cada vez mais patente, que é o chamado a multidisciplinaridade. Então, se você tem equipes multidisciplinares, todo mundo ganha. E, às vezes, não é no mercado de trabalho que vocês vão enxergar isso, vocês vão aprender isso, é dentro da própria universidade, com os grupos de pesquisa, com pessoas com visões diferentes. Então, quando eu brinco com vários, né? Vários aí foram meus alunos que estão assistindo, e eu já falei isso. Hoje a gente está com uma dificuldade danada de achar alunos de iniciação científica. Eu estou generalizando, isso é geral.
Mas aí eu falo que todo mundo tem que experimentar um pouco. Eu acho que foi a Giovana que falou isso, não foi? É experimentar. Então, você tem que fazer iniciação científica? Faça, se tem oportunidade. Tem que fazer estágio? Faça, se tem oportunidade. E vocês vão ver que tudo vai agregar o seu conhecimento e a sua formação. Então, quando você fala de formação, não é só sala de aula. Vocês devem estar acompanhando uma discussão que está tendo agora em nível Brasil do tal do homeschooling. Aí vamos trazer para o nosso mundo o povo que estuda sozinho, que prefere estudar sozinho do que prefere ter aula com algum professor. Mas a questão toda não é o estudar sozinho, o seu autodidata ou aprender sozinho. É a convivência. Quando você está na universidade, nos seus grupos de pesquisa, os mais diversos, Humberto falou, eu cruzei nos corredores com um, com outro. Você falou isso, né, Humberto? Então, isso é muito legal. Você está em um ambiente de pesquisa na universidade, isso vai ser útil para você lá fora. Você vai aprender a lidar com as diferenças, porque o ambiente de pesquisa tem gente com nível mais alto, mais baixo e assim por diante. E vai pelo mérito, vai pelo tempo de dedicação. Alguém falou aí, perguntou, vocês fizeram com bolsa? Sim, é possível fazer com bolsa, Ariane. Eu acho que foi ela que perguntou, né? E eu acho que ela fez uma segunda pergunta, falando assim, não sei se foi ela, eu vou até checar, sobre as disciplinas, não foi isso? Foi ela? Estou tentando abrir aqui. Cadê? Foi a Eleni que perguntou. Foi a Eleni sobre disciplina? E a Carol então, também. Quando você fala de disciplinas, no estrito senso, e aí a gente tem que só abrir um parênteses, pós é tudo que é feito após a graduação. Então, pós-graduação é tudo que é feito após a graduação. E a pós-graduação é dividida em duas áreas, duas grandes áreas, o lato sensu e o estrito sensu. O mestrado e doutorado são do estrito sensu. A especialização é do lato sensu. Então, às vezes é bom ter essa clareza, tá, pessoal? Porque isso é importante ter essa informação. Então, quando você está no estrito sensu, no mestrado, doutorado, fazendo uma disciplina, você escolhe qual disciplina você quer fazer, porque você já, na graduação, você já explorou um universo enorme de coisas, de áreas. Aí, no mestrado, você já vai entrar com um interesse específico. E esse interesse específico, junto com o seu orientador, vai te ajudar a escolher as disciplinas que você vai fazer. E isso é muito interessante. Às vezes, não tem uma disciplina específica. Olha que bacana. Não tem uma disciplina específica sendo ofertada. Mas o seu orientador pode falar, não, eu vou fazer uma disciplina para você. Então, ele vai lá e elabora uma disciplina naquele semestre para o interesse daquele aluno ou daquele grupo de alunos. Isso é completamente possível. Não sei se isso aconteceu com o Vinícius ou com os outros. O Vinícius fez com o Humberto, né? Então, não sei se o Humberto fez isso com ele. Mas isso é completamente viável e possível. No mais, eu gostaria, assim, mais uma vez, de parabenizar a todos e espero vê-los no programa de mestrado, doutorado que nós temos dentro da PUC Minas, que hoje está no prédio 20, pertinho do 34 aí. Faça uma visita para a gente, vai lá, bate papo comigo, com o Humberto, com o Zenilton que está aí. Às vezes a gente pode ajudá-los a direcionar aquilo que vocês podem fazer de iniciação científica na graduação. Todos nós, a gente tem uma visão completa da ciência da computação e pode ajudar um pouquinho vocês. Mas é isso, e parabenizar mais uma vez a todos vocês. Obrigado, Silvio. Obrigado. Tem o professor Fabiano também, que tem uma pergunta para vocês, e depois eu volto para as perguntas do chat, tá, gente? Bom dia, pessoal. Sim. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Dia. Pessoal, antes de mais nada, parabéns. É muito legal encontrar aí os alunos que passaram aqui pela universidade, ver aí as carreiras de sucesso que construíram, que estão construindo, né? Eu também sou ex-aluno aqui da universidade,
daqui da PUC. Dos meus 42 anos de idade, 20 deles estão aqui dentro da PUC, como aluno e como professor. Então, eu digo que eu já ganhei até um sobrenome aqui em Poços, uma cidade relativamente pequena. Se perguntar quem que é o Fabiano, ninguém conhece. Você falar quem que é o Fabiano da PUC, aí a chance aumenta. Então, eu falo assim, eu já ganhei até um sobrenome aqui, o Fabiano da PUC. Ninguém sabe meu sobrenome de verdade. Mas é muito interessante a gente ver o quanto a universidade tem a capacidade de transformar e de levar oportunidades para a gente, né? Quando a gente observa as possibilidades que se abrem aqui dentro da PUC, é um negócio assim que é lindo de se ver. É uma riqueza assim de possibilidades, de oportunidade que a gente não encontra em lugar algum. A gente vê um aluno entrando, eu dou aula no primeiro período, eu gosto muito de dar aula no primeiro período. Você vê aqueles meninos ali, aquelas meninas que chegam ali, não são 40, 50, 60 alunos, são 60 histórias diferentes, né? Que estão procurando a universidade para ter uma transformação. E você vê aquilo que a universidade leva como capacidade transformadora é sensacional. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer iniciação científica na universidade. O Boca foi o meu orientador, inclusive. E com essa iniciação científica, eu segui para mestrado, segui para doutorado, virei professor aqui da universidade. Eu trabalhei além da universidade durante 15 anos numa empresa. Então, aí a capacidade de transformação da universidade, né? Eu entrei nessa empresa como pacoteiro e saí como gerente de TI. E foi a linha de transformação durante esse tempo, né? E foi um negócio muito interessante. E a gente vê as oportunidades e vê como essas oportunidades foram sendo montadas de uma maneira muito inteligente e muito estratégica. Hoje tem um aluno ali de iniciação científica, a gente tem a possibilidade de preparar esse aluno para entrar nesse setor da ciência, né? Trabalhar com ciência, trabalhar com inovação. Aí, em paralelo, a gente vê o PUC Carreiras trazendo oportunidade para os alunos, trazendo a possibilidade dele encontrar as oportunidades. E hoje, na nossa área, na verdade, é mais a possibilidade das empresas nos encontrarem, né? Porque eles estão caçando desenvolvedor, assim. Eu não dou conta de responder o WhatsApp, mas estou ficando sem graça, porque o pessoal acha que eu tenho má vontade. Gente, eu não tenho aluno para estudo, não. Então, virou uma coisa, assim, sensacional. Então, a gente vê essas ações sendo orquestradas. Aí, o nosso programa de pós-graduação, um trabalho brilhante que faz para formar aí novos cientistas, novos professores, pessoas capazes de repensar o nosso mundo, aí pensando na questão da computação. O NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica, e o PUC-Tec, com esse trabalho brilhante que faz, de permitir o que? A gente levar isso tudo para o mercado. O aluno que tem perfil empreendedor, ele pode sair com um projeto que era de iniciação científica e isso virar uma empresa de sucesso. Isso tudo suportado pelas ações da universidade, de forma engajada, de forma orquestrada, pensado de forma estratégica. E aí, nisso tudo que eu estou falando para vocês, é que eu queria chegar num ponto que é um ponto que hoje, quando eu olho para trás, eu vejo assim, como algo que foi sim, sensacional. A oportunidade dessa vivência dentro da universidade, da nossa comunidade acadêmica. Na hora que o Silvio estava falando, eu estava pensando justamente nisso. Eu carrego comigo uma frase que eu ouvi uma vez, eu sempre penso nisso, e falo muito para os alunos. Não basta ser bom, é preciso ser do bem. E a gente vê que a nossa universidade, a cultura organizacional que nós temos aqui hoje, e sempre tivemos, desde que eu estou aqui, durante esses 20 anos, é uma cultura que preza em formar pessoas do bem. E é impressionante o quanto nós temos feedback dos empregadores dos nossos alunos, falando o quanto os nossos alunos são bem formados humanamente, pessoas respeitosas, pessoas educadas. Tem uma pessoa de uma empresa aqui do Leste Paulista falou para mim, Fabiano, os alunos de vocês têm uma vantagem muito grande, que a gente pode pôr eles para conversar com o cliente, que eu não perco o cliente. Então, eu achei assim até interessante isso que ele me falou. Mas é um pessoal que tem um trato muito bom. E nesse sentido, o que eu queria fazer como uma pergunta aí para o pessoal que está aqui com a gente. Vocês notam que essa formação humana que a gente dá, essa forma que o aluno é preparado para realmente ser uma pessoa capaz de respeitar, capaz de interagir com as diferenças, lidar com as diversidades,
como vocês veem que isso ajuda e o quanto isso ajuda dentro da empresa, dentro do programa de mestrado e doutorado, nessa vida que a gente tem aí pós-graduação, né? Obrigado, pessoal. Eu costumo falar demais, perdão aí, viu? Se o pessoal não importar, eu gostaria de responder primeiro. Fabiano, a minha história, né, a minha trajetória, a minha vida, eu não tenho vergonha de falar que eu sempre, a vida inteira, eu fui muito privilegiado. De poder estudar em escola particular, da minha família sempre ter uma condição financeira legal, a gente nunca passou necessidade nem nada. E tive disciplinas na PUC, eu falo para todo mundo, as melhores disciplinas que eu fiz, sem pensar duas vezes, foi Religião 2 e Filosofia 2. Foram as melhores disciplinas que eu fiz. Não preciso nem pensar para responder, né? Se alguém me perguntar quais foram as melhores disciplinas. E isso foi muito importante, foi muito interessante para mim, porque até mesmo dentro do curso, a gente tem contato com pessoas que elas têm uma história diferente da nossa, né? Tem uma vida diferente da nossa. Então, ao longo da graduação, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas diferentes de mim, o que foi muito bom. E eu acho que eu nunca falei isso para meus colegas de trabalho, lá da IBM, mas a experiência que eu tive de trabalho lá, o contato que eu tive com eles foi infinitamente mais importante para mim do que o conhecimento técnico que eu adquiri lá. Porque eram pessoas de outros cursos, de outras instituições, que me abriram a visão, me abriram a mente para me tornar um ser humano melhor, né? Então, assim, eu tive contato com pessoas de diferentes cidades, o motivo por que eles estavam trabalhando lá, o porquê que eles faziam hora extra, e isso foi muito importante para mim, sabe? A minha formação humana dentro da PUC e também lá na IBM foi impagável, sabe? Não tem dinheiro que pague essa experiência que eu tive. E eu comentei, eu acho que eu nunca comentei isso com eles, mas para mim foi um prato cheio. Esse contato, essas diferenças, elas são importantes. A gente ter a mente aberta, a gente saber colocar a nossa vida em perspectiva, de pensar, poxa, e se tivesse sido diferente? Como que será que eu estaria aqui hoje? Né? Então, isso é muito importante para a gente levar em consideração também que há espaço para a gente vir com... Não é assistência, mas a gente tem que dar oportunidade para as pessoas que não tiveram oportunidade. Né? Todas as experiências profissionais que eu tive, eu tenho certeza que eu tive essas oportunidades devido à minha trajetória, devido ao conhecimento que eu pude adquirir ao longo da vida. Mas essa experiência de trabalho lá na IBM me mostrou que não foi todo mundo que teve as mesmas oportunidades que eu tive. E foram profissionais, assim, infinitamente mais bem capacitados do que eu, tecnicamente falando. Então eu tive a oportunidade de aprender com eles por essas duas frentes, né? Me tornar um ser humano melhor, uma pessoa melhor, capaz de abraçar as diferenças, capaz de entender, chorar as dores, rir junto, e também aprender tecnicamente, né? Então foi muito bom para diminuir um pouco, né? De me diminuir um pouco, para eu aprender com eles. Eu acho que isso é muito importante. Desculpa, Giovana, só para finalizar, e para as pessoas que estão fora do Brasil, Gabriel, Pisco, eu mesmo aqui também, eu não sei nos outros países, mas aqui no Canadá a gente tem experiência e contato com N culturas. Se eu sair na rua, não dá para contar nos dedos das mãos as diferentes etnias, países de onde o pessoal vem. Então isso é muito importante para quem quiser também buscar uma experiência no exterior.
Durante a graduação, eu cheguei a, por exemplo, até a dar aula para o pessoal do ensino médio, a fazer monitoria, e eu acho que isso fez total diferença para mim, porque eu fui capaz de explicar melhor, de um jeito didático para as pessoas, e também também conversar com diversas outras faixas etárias, né? E acaba que quando a gente ensina, a gente aprende um pouco também. E isso fez toda a diferença lá na frente, porque, por exemplo, eu já cheguei a trabalhar num lugar que eu era a única, era em ciência de dados, só que eu era a única de computação, e as outras pessoas eram todas de estatística. Então, eu tinha que explicar a computação, Python, de um jeito muito didático para eles entenderem, e eles também tinham que passar o conhecimento de estatística para mim. E hoje, inclusive, eu estou trabalhando num time que é mais ligado à parte comercial. Então, tem gente de diversas áreas, por exemplo, de marketing, de negócio, de logística também. Então, essa questão de você estar em contato com as pessoas, buscar coisas que você esteja em contato, que nem, por exemplo, essas coisas que eu fiz na PUC, fizeram toda a diferença lá na frente. E o que bate também naquela questão de que agora o mundo está cada vez multidisciplinar. Então, por exemplo, às vezes você vai ver uma pessoa que formou numa coisa totalmente diferente, fazendo uma coisa próxima a você, e você vai ter alguma coisa para acrescentar para ela, e ela também vai ter alguma coisa para acrescentar para você. Então, essas oportunidades que a PUC me trouxe foram bem importantes, assim, no mercado de trabalho e também no mestrado depois. Muito obrigado, viu, pessoal? Pessoal, tem algumas perguntas no chat, né? Eu vou tentar fazer agrupar um pouquinho aí, né? Que acho que pode ajudar para eu poder conseguir responder todos, né? Dado o nosso tempo. Muito tem se perguntado sobre as matérias do mestrado e até mesmo com relação, assim, do assunto que você vai desenvolver no mestrado. Pode ter ficado algumas deficiências ou até mesmo algum assunto que você não tenha visto na graduação tão aprofundadamente, né? Como é que vocês fizeram para poder suprir, né, para poder desbravar esse novo aí, né, que chegou de matéria, de assunto que vocês não lidavam, não tenham visto, né? Tem a Giovana com uma pegada muito estatística que ela comentou aí, e o Teresa parte de A, que o Megali comentou que ele teve a dificuldade que ele teve, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? E até para responder a Carol também, e como que isso assim foi direcionado, acho que o Silvio comentou um pouco mais da perspectiva de vocês, né? A dinâmica que é daquilo que é obrigatório cursar, né? Alguns cursos, né? Vocês estão em universidades diferentes, né? Na PUC também, algumas que são mais obrigatórias, e qual que é a flexibilidade que vocês têm para poder direcionar o estudo de vocês, né? Para um assunto mais dentro da pesquisa aí. Bom, posso citar isso aqui, né? Desculpa, Garoto, cortando. Não, vai lá. Mas quando a gente entra no mestrado, a gente tem essa visão muito grande de eu quero seguir uma área. Então, por exemplo, a minha área é de redes de computadores. Só que existe uma infinidade de subtópicos dentro de rede de computadores. Então, quando você chega no mestrado, você, nossa, o que eu vou fazer? Você fica assim encantado com a quantidade de coisas que você pode escolher a fazer. Então, eu posso dizer assim que de obrigatório, né, é aquilo que o seu orientador te indicar que é melhor ser feito. Por exemplo, tem uma matéria de estatística, isso vai me ajudar na minha pesquisa? Ele fala assim, olha, vai te ajudar, tipo assim, você pode fazer uma coisa assim muito interessante. Mas assim, pelo menos no quesito Unicamp, nada é obrigatório. Sempre são coisas que são indicadas por você. Indicadas para você, desculpa. Inclusive, como o professor, acho que foi o professor Silvio que comentou, quando você está fazendo uma pesquisa, né, coisas do tipo assim, são sempre coisas que você vai buscar, sempre, olha, isso é interessante para mim, né? Isso aqui eu posso mudar isso aqui, mas eu vou procurar uma outra, mas essa outra aqui também tá interessante, né? Então essa obrigatoriedade, né, como você pode focar, é muito baseado no seguinte: olha, o que eu tinha que fazer obrigatoriamente, fiz na graduação. Agora o que eu posso explorar de novo? Então, explorando esses novos aqui, esses novos conhecimentos, são novos aprendizados, né, novas áreas que você pode desbravar, que pode contribuir para o seu mestrado.
Então, eu até mesmo brinco, né, que é uma hora para você arriscar com coisas que você acha interessante de nome, mas que você teve medo de fazer na graduação. Inclusive, eu brinquei com essa matéria, com uma dessas matérias, né, que eu fiz até mesmo com o Gabriel Campos, na Unicamp. Poxa, matéria interessante, vamos fazer, vai ser legal, né? Assim, a gente quebrou um pouco a cara, mas foi uma coisa que apresentou muito conhecimento, porque foi uma matéria que a gente teve a possibilidade de não só voltar a mexer com cálculo, mas também entender mais aprofundado o que seria o grafo na prática. O que são as teorias de grafos mais complexos, assim, posso assim dizer. Então, cada disciplina que você vai escolher no seu mestrado é muito baseado no seu interesse. Então é baseado nisso que você vai fazer essas escolhas e, como eu falei, é baseado no que o seu orientador tem para te indicar. Só complementando a fala, não foi só essa matéria que a gente fez junto também que a gente queria explorar, né? A gente também fez uma de redes neurais também, que a gente não tinha visto muito na graduação, né? Porque a IA passa, nossa, até a IA clássica, até o aprendizado de máquina, então um aprendizado profundo mesmo. A gente quis explorar um pouquinho mais depois, tanto que tanto eu quanto você estamos utilizando no nosso mestrado. Então a gente vê que foi uma coisa que beneficiou, mas a gente também penou para aprender, né? Porque a gente não tinha esse tanto conhecimento. Mas assim como foi mencionado anteriormente, eu acho que é importante falar que tem certas coisas que ficam realmente pendentes. Você foca em algumas matérias e talvez deixa outras um pouquinho mais de lado, né? Quando tem algum semestre um pouco mais difícil. E se você quiser voltar para ver essas matérias, tem tanto artigos, você pode sempre ficar sendo atualizando ou fazendo manualmente você, porque tem algumas ideias que são bastante conhecidas aí, pelo menos para a parte de IA, que é onde eu conheço um pouquinho mais também, que são bem intuitivas para você aprender ou fazer alguma iniciação científica, igual a Giovanna fez, que é mais essa área, utilizando data science, inteligência artificial mais prática. Existem também cursos por fora que é possível fazer também, igual eu fiz alguns cursos por fora para poder aprender um pouquinho mais na Udemy, tem no Coursera também. Sempre tem essas maneiras para poder te auxiliar a ter uma formação um pouco melhor. E tanto esses cursos quanto a pesquisa científica te dão um certo, não só o conhecimento, como também as empresas levam isso bastante em consideração quando você vai fazer alguma aplicação, porque isso conta no seu background, no seu perfil. Você pode colocar lá que você fez algum curso, alguma iniciação científica, e eles levam isso bastante em consideração. Sim, o maior problema do mestrado é que ele é muito curto, ele é só 2 anos. Então, o bom é, por exemplo, você ter noção da área que você quer. Por exemplo, quero em ciência de dados mais computação urbana. Aí você pode pesquisar os professores que estão associados àquilo, aí o professor vai te guiando para as matérias que estão associadas. Mas é bom já ter uma visão, pelo menos, da área maior que você quer seguir. E respondendo o Daniel, que me marcou aqui, né, perguntando como foi suprir a deficiência, se agarrou o mestrado, eu fiz uma disciplina aqui de mineração de dados de forma intencional, porque lendo os artigos mais recentes, né, na área de mobilidade urbana, etc., eu acabei percebendo que muita gente, a grande maioria, faz uso dessas técnicas de IA. Então, novamente, eu uni o útil ao agradável. Eu consegui suprir uma necessidade minha, uma deficiência, e isso foi proveitoso, né, para o meu mestrado. E, assim, igual a Giovana falou, você tem que estar em contato com o seu orientador, porque ele está lá para te orientar, né, afinal das contas. E juntos, vocês conseguem traçar um caminho que vai te levar a concluir, vai te levar para o seu objetivo de concluir a sua pesquisa, concluir o seu mestrado. E com relação à especificidade, né, pelo menos na universidade onde eu estudo, eu tenho 2 matérias obrigatórias para fazer, que são basicamente disciplinas te ensinando a fazer pesquisa, foram bem proveitosas. E aí eu tinha 3 eletivas, né, para eu fazer. Uma delas foi mineração de dados, que
eu uni útil ao agradável, né? Então, ir com foco, né, e com objetivo, e se acontecer, né, de quebrar a cara igual os Gabriéis vivenciaram, extrair o máximo daquilo, né? A gente não sabe o dia de amanhã, pode ser que daqui 1 mês, 2 meses, o conhecimento que eles adquiriram lá seja útil, né? Venha a calhar, resolver algum problema. É bom só complementar mais no finalzinho, Felipe. É igual foi mencionado anteriormente, é que não é só porque acabou a graduação e entrou na empresa também que você para de estudar. Você sempre vai estar ali tentando aprender novas técnicas, sempre vai estar verificando novas informações e até mesmo relembrando as anteriores. Isso nunca para. Então, a galera aí que já tá achando que depois da graduação não tem mais estudo, vai mudar um pouquinho aí o pensamento, que isso sempre mantém, viu? Estão enganados, né, Gabriel? É bem Sim. isso mesmo. Eu acho que, principalmente nas áreas aí de Java, que em algumas linguagens de programação, né, os frameworks eles vão evoluindo muito rápido. Então, assim, o projeto que eu trabalho hoje, eu estou nesse projeto já há pouco mais de 2 anos, 2 anos e meio aproximadamente. É um projeto bem grande e o que a gente desenvolvia lá em dezembro de 2019, início de 2020, ele já mudou bastante coisa, né? Já evoluiu bastante coisa, já vieram novas ferramentas, já mudaram alguns conceitos, já vieram outras versões de Java, já começamos a usar outras versões de Java também. Então, essas coisas realmente, elas, quando vêm, né, exigem da gente uma atualização, um estudo, que é constante, realmente não para, não, como o Gabriel falou. Certo, pessoal. Tem uma pergunta aqui interessante da Carol, né? Se algum de vocês, né? Acho que é legal isso aí, até para quem está pensando em escolher uma área de TCC, acho que a maioria do pessoal que está aqui está indo para o 7º período, 6º, 7º, né? Onde o pessoal já começa a escolher um tema de TCC, um assunto de pesquisa, na verdade, onde ele vai ter que desenvolver um trabalho legal e alguns ficam aí meio desesperados no corredor, né? Batendo a cabeça, qual tema escolher. E aí, assim, acho que eu emendo a pergunta dela no sentido assim, o tema de TCC de vocês ajudou no mestrado? Algum de vocês seguiu o mesmo tema, a mesma linha de pesquisa, né? E acho que você pode, de repente, comentar um pouquinho sobre isso. E aí teve uma pessoa que colocou uma pergunta aqui atrás que eu acho que tem a ver com o tema, que eu acho que é interessante, né? E aí, acho que é mais ou menos assim, tá, como é que, se você escolher uma área, né, um tema no início do seu mestrado foi ali, e aí no meio do caminho você mudou de tema, né? Acho que talvez a Giovana pode comentar um pouco sobre isso também. E aí, como é que fica, né? Mudou de tema, tudo muda, qual que é que acho que alguma coisa que a Giovana colocou, que são 2 anos, né? Então, em 2 anos, tem que pensar num tema legal, um tema que vai ser factível, né, para você lidar, e você tem que recortar nesses 2 anos, né? Acho que muitos de vocês que estão aqui tiveram nem vantagem, né? Sofreram com a pandemia e tiveram a duração do mestrado relaxada um pouquinho em função da pressão e da mudança que a pandemia teve, né? O mestrado ele tem a possibilidade de estender um pouquinho a mais aí esse prazo, né? Mas eu acho que assim, essa mudança de ter que escolher um tema, se pode mudar, e se fosse o tema do TCC, será que seria mais fácil? Quem puder comentar um pouquinho sobre essa questão de tema de pesquisa, acho que pode ser interessante. O meu, eu posso falar que o meu tema de TCC tem a mesma sequência do meu que foi de mestrado, que você pode ver que trabalhei com o professor Felipe em computação urbana, né, que eram redes veiculares, e eu continuei no período no âmbito de computação urbana para o meu mestrado, só que no mestrado eu abordei um problema diferente nesse cenário, que não é redes veiculares e sim sensores virtuais. Então, tipo, você aproveita, pelo menos no meu caso, eu aproveitei bastante do conhecimento que eu tinha de computação urbana, de como é que funcionavam cidades inteligentes e os problemas que estavam aparecendo nesse quesito,
E só mudei a questão do problema, mas em relação ao mesmo tema em geral. Então eu consegui aproveitar bastante o conhecimento que eu tinha enquanto eu fiz o TCC para o meu mestrado em si, minha tese de mestrado. E em relação, qual que foi a outra pergunta? Que era sobre as matérias? Sobre a Só me... possibilidade de mudança, né, de tema. Ah, sim, sim. Outra coisa que eu ia falar nesse caso, que eu até fui lembrando, que talvez até o Gabriel Luciano concorda comigo, que a gente teve um outro colega também que foi para Unicamp, e ele começou com um orientador, só que não estava linkando o tema. Porque o orientador que ele foi designado, ele não tinha conhecimento tão específico nesse tema. Então, dentro do cenário da Unicamp em si, ele estava procurando outros orientadores que queriam o mesmo tema que ele. Então, é sim possível fazer essa troca de orientadores, desde que você, quando você perceber já, não passe 1 ano e meio fazendo trabalho que você não queira. Então, quando você já perceber que não é no cenário que você está desejando esse trabalho, você já procure e formar diretamente para a secretaria da pós-graduação, porque eles conseguem fazer essa alteração de orientadores. Eu acho que escolher o tema do mestrado é uma das coisas mais difíceis que tem. Aí, geralmente, por exemplo, você tem um orientador que ele é especializado naquela área. Aí, com ele, você vai conversando vários temas. Aí, por exemplo, às vezes você está numa área, só que aí você não encontra a base, ou não dá muito certo, aí você muda. Então, tem muita mudança ao longo do mestrado até você estabelecer num lugar fixo. Mas é o que eu falei, o seu orientador vai te guiando e também você pode trocar de orientador ao longo do curso. Mas você tem que estar bem decidido disso, porque aí você vai começar do zero, né? Você vai ter que falar dos seus interesses para o orientador, ele vai entender mais das suas pesquisas passadas, então é bem trabalhoso assim essa troca, mas dá para fazer. Só para concluir, sobre o uso do TCC, eu não sei até que ponto foi importante, mas quando eu entrei em contato com o professor, que hoje é meu orientador aqui, eu escrevi um e-mail para ele, me apresentei, falei quem que eu era, o que eu fiz para o meu TCC e tal. E aí eu mandei para ele, olha, tá aqui meu trabalho de conclusão de curso, tá anexado o PDF. Se for do seu interesse, se tiver tempo, pode dar uma lida e tal, me falar o que achou. Então, esse TCC que eu enviei para ele, na verdade, foi o TCC que eu desenvolvi com o Felipe, só que o Felipe ele não foi meu primeiro orientador de TCC. Eu lembro que eu tinha conversado primeiro com o Cabra, e eu ia fazer um trabalho com ele, mas aí acabou que não bateu, né? Não combinou. E aí eu fui fazer o TCC com o Felipe. E lembrando o que a Giovana falou, né? Que escolher tema do mestrado é muito difícil. Durante esses meses aí que eu estava fazendo as disciplinas aqui para o mestrado, eu também estava em constante contato com o supervisor, lendo muito artigo de diversas áreas, um monte de coisa que seria útil, né, no geral, mas ainda a gente não tinha conseguido bater o martelo no que a gente ia fazer, né, com relação à pesquisa. Então, a dica que eu posso dar é se expor a muita coisa diferente, dentro do assunto maior que te interessa, porque isso vai te dar gosto para pesquisar, vai te dar vontade de ler, vai te dar vontade de aprender, mas é um tanto quanto conturbado. Mas é possível. Assim como o Megali, eu também, no TCC, eu também comecei com o Cabra e troquei com o Felipe. Então você vê que essas trocas, se forem conversadas, elas podem acontecer não só também na graduação, como também na pós. Só para ficar claro que eu não estou roubando ninguém do Cabo, tá, gente? Até porque eles são os grandes amigos, né? Eles não estão subornando ninguém, não. Brincadeira, porque estavam esses fios perdidos pelos corredores aí. Silvio, tem mais pergunta para a gente poder encerrar? Não, na verdade, só vou esclarecer essa questão de mudança de orientador, de tema, que eu acho que é muito importante, viu, gente? Eu vi que vocês estão falando aí que 2 anos é muito pouco, né, Giovana? Sim, 2 anos é muito pouco. Mas
quando você faz pesquisa, você tem uma relação próxima com o seu orientador durante esses 2 anos, às vezes a relação pode desandar ao longo desse tempo. Por N razões. Ou o tema não bateu, ou um puxou demais e estressou o outro. Isso pode acontecer. É uma relação humana. Em qualquer, até onde eu saiba, instituição que promove mestrado, doutorado, troca de orientador é possível até o último dia do tempo de matrícula do aluno. Então, sei lá, mestrado são 2 anos, mas não necessariamente você precisa defender em 2 anos. Você pode estender um pouco mais. Até o último dia do sei lá, 1 ano e 355 dias, você pode ir lá e mudar de orientador, mudar de tema. Claro que você vai estender um pouco mais, mas é possível sim, desde que seja aprovado pelas instâncias. Eu não sei quem falou da secretaria. Sim, na verdade, a secretaria submete para os colegiados, que são os responsáveis pela condução do curso. Então, não é nem um bicho de cabeça não, viu, gente? Isso acontece, caso vocês mudem de orientador, seja no TCC, né, Felipe? Já que você está roubando os alunos do Cabra, seja no mestrado, doutorado, não vai ser nem o primeiro e nem o último. Isso faz parte do dia a dia, tá? Isso não é um problema, tá bom? Obrigado, era só isso, Felipe. Tranquilo, é só para esclarecer que o Cabo estava com muito aluno e eu só entrei para ajudar, porque ele Nada, tava você estava conta. roubando aluno mesmo dele, Pois é. admite. Ô, Eu Zenilton, posso até explicar o meu cenário do por que foi a troca, não, que eu pode até deixar. lembro. Relaxa, já tô relaxa, ele tá pagando. enchendo o saco dele. Melhor não, viu, Felipe? Melhor não. Deixar quieto. Quanto mais explicar, pior fica. Pior fica. Se explicar demais, tem problema, viu? Não, eu só queria complementar o seguinte: pode trocar, mas não deve, sabe? O Silvio esqueceu de botar essa palavrinha aí. Quanto menos troca houver e quanto mais cedo ela acontecer, melhor, viu, galera? Principalmente para aqueles, né, que estão aí no começo da carreira, eu acho que é importante, né? Então, assim, eu sou, inclusive, orientador igual o Felipe, né? De um que trocou no meio do doutorado. Então, imagina, é um caos, o negócio começa de novo, é traumático, não é simples, não é simples para ele, não é simples para mim, enfim. Então, é um negócio que, por isso que vale a pena isso que os meninos falaram, esse namoro, ir lá, conhecer, fazer IC, eu acho que é bacana, TCC na área. Eu não gostei da área, não tem problema nenhum, troca de área, vai lá procurar outra coisa, né? Não gostou Raquel do mesmo. orientador, né? Eu tinha um aluno uma vez, foi me procurar às vezes lá, e preocupadíssimo, e ele falou, não, eu queria fazer, na verdade, acho que com a professora Raquel. Eu falei, já conversou com ela, porque se ela não quiser, né? Então vai lá, conversa com ela, se ela quiser, você vai com Deus, pode ir, enfim. Mas eu acho que é um negócio que, principalmente para quem está aí pensando, vou fazer em determinada área, tem que começar a sondar, ir lá ver, às vezes fazer uma disciplina, fazer uma isolada, sei lá, uma optativa, né? Para os meninos aí, por exemplo, podiam ter feito redes neurais lá comigo, profundas, enfim, né? Eu nem sabia o que tinha, né? Hoje em dia tem, então a gente tem um monte de aluno aí da disciplina que hoje em dia está fazendo redes profundas na graduação, que vão provavelmente poder explorar isso depois, enfim. Então, eu acho que tentar evitar essas mudanças é interessante, né? E eu acho que isso tem a ver com se expor, ir lá, ver, experimentar, ver que gosta disso ou não. Eu, por exemplo, não gosto de banco de dados, enfim, né? O Silvio falou da mão, na verdade, a gente estuda para saber que esses 4 a gente detesta, né? E só quer saber disso. Enfim, era só isso. Obrigado. Isso que o professor Zenilton mencionou é muito interessante, né? A gente fazer uma pesquisa prévia antes para saber o que a gente quer fazer, o que a gente quer mexer. E aí tem um recurso, né? Tem no site da instituição os professores, com o que eles mexem. E você tendo o nome do professor, fica fácil de achar trabalho que ele já publicou. Tem o currículo Lattes também. Então, é fazer um pouquinho de para casa. E para evitar essas trocas traumáticas, né? Porque às vezes você troca de A para B, aí não dá certo com B, troca para o C, aí volta para o A, e aí vai só encavalando, né? Vai gastando mais tempo, esforço. Então é fazer para casa mesmo. Sim, é traumático, viu? A gente passa por isso, a gente percebe, né, Zê?
A fala do Zé foi muito, muito pertinente. Acho que um ponto que é importante nisso aí também, que respondendo um pouco da Ariane, né, alguns professores, né, têm bolsas de pesquisa, né, então você acaba que por ter a bolsa de pesquisa, você tem que trabalhar num projeto, né, que esteja envolvido esse professor, né, então aí talvez não te dê muita flexibilidade de mudar de área, mudar de tema, né, porque às vezes a sua porta de entrada no mestrado foi o Zenilton, né, eu sei que o Zenilton mais o Silvio tem muitos projetos em comum, mas às vezes a bolsa que ele te dá não te dá flexibilidade de trabalhar com o Silvio, porque é um outro cenário, um outro assunto. Então, isso às vezes pode gerar até dificuldades para você aí. Então, acho que isso é legal de conversar, acho que a gente consegue interagir durante a graduação, né? E acho que o Megali colocou é muito positivo, né? Em tudo na vida, seja para o mestrado, seja para carreira profissional que vocês vão ter daqui a alguns semestres, né, o investimento começa hoje, né? Eu quero me especializar em alguma área, qualquer área, seja ela qual for, você tem que começar a investir desde agora. Se for para fazer um mestrado, você tem que começar a pensar quem vai te orientar, estabelecer uma relação com o professor, fazer uma pesquisa, experimentar um pouco mais, ou então, às vezes, que a gente tem mais essa flexibilidade agora, posso assistir uma aula, né, do mestrado lá no prédio 20, né, se eu não me engano, está mais próximo do 34, isso facilita bastante, né, fazer uma pesquisa, né, ou até mesmo conhecer as publicações que o professor tem, né, as mais recentes, que ajudam muito aí, até para direcionar quem está querendo escolher tema de TCC, né? Acho que isso aí também é bem legal, né? Participar das reuniões de grupo de pesquisa, Felipe. Exatamente. Isso é fundamental. Vários professores, vários grupos têm reuniões sistemáticas. Exato. De vez em quando a gente foda vocês com essas reuniões. E com muita frequência, o Max divulga para todos vocês. Com muita frequência. Então, participem. Não deixem de participar. E chamar atenção também porque a matéria de TI3, que vocês, muitos aqui já tiveram ou estão fazendo ainda, né? TI3, acho que o Silvio, mas o Zenilton estão aqui, que são os professores da matéria, é o início de um norte, né? O início de um caminho que você pode trilhar aí. Acho que é uma boa escolha aí, de repente, a partir desse TI3 pode surgir até o seu doutorado, né? Como o pessoal colocou aí, pode ser um tema de TCC, pode ser um tema de TI3, e você levar ele e aprofundar, né? E cada vez mais se capacitar relativo a isso, tanto para graduação e para mestrado, quanto até mesmo para a vida profissional. Eu conheço muita gente que no seu TCC, na sua pesquisa, desenvolveu algum projeto, eu quero desenvolver mais para dispositivos móveis, e se especializou mais nisso, e aí foi a bandeira aí depois de formado, e os empregos que surgiram a partir disso, né? Conseguiu desenvolver uma ideia interessante no TCC, que era um assunto bem diferente, bem novo para o cara, e o cara abraçou aquilo ali e está no mercado hoje, desbravando essa área. O nosso tema acabou, nosso tempo aqui já estourou um pouquinho. Eu agradeço muito a participação de todos os alunos que estão aqui, né? Acho que para nós professores foi bem positivo, bem produtivo, né? E vocês que estiveram com a gente aí, Megali, Gabriel, Giovana, Gabriel e Vinícius aí, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente, compartilhando a experiência de vocês, a trajetória de vocês, e tenho certeza que inspirou muitos aí, tá bom? Certinho? Obrigado, pessoal, valeu demais, bom dia para vocês, bom final de semana, valeu, até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço a todos. Apareça no prédio 20. Apareça no prédio 20. Converse com a gente.